quais são as relações estabelecidas entre oralidade e a escrita e como essas relações interferem no processo de aquisição da leitura e escrita. Bem, a importância de pensarmos as distinções, e as equivalências entre essas duas modalidades de linguagem é porque o domínio da escrita por parte da criança pressupõe, dentre outras coisas, a incorporação das semelhanças e distinções existentes entre as modalidades de linguagem oral e escrita. Bem, nós estamos afirmando, com essa colocação, que para uma pessoa se tornar leitor e escritor, e para que a criança possa avançar no processo de aquisição da leitura e da escrita, é fundamental que ela compreenda as distinções e as semelhanças que existem em relação a essas modalidades de linguagem. Porque, veja, a gente já está partindo do pressuposto que são distintas, que embora sejam linguagens que se relacionam, existem diferenças. E um dos objetivos da nossa aula hoje vai ser pensar exatamente sobre essa questão, fundamentalmente das diferenças. O que acontece, quando as crianças quando elas insistem em buscar uma relação entre a oralidade e a escrita. Ou seja, quando elas insistem em estabelecer uma relação de semelhança entre essas duas modalidades de linguagem. Bem, para a gente poder avançar nessa reflexão, é importante a gente levar em consideração a seguinte questão. Quais são efetivamente, então, os pontos de convergência e de divergência que essas modalidades de linguagem estabelecem? Bem, para nós começarmos a pensar nessas distinções, é fundamental levantar primeiro um aspecto, que aspecto é esse? Qual o papel social que essas diferentes linguagens assumem na nossa sociedade? Veja, a linguagem escrita assume um papel, a linguagem oral assume um outro papel. E não é possível a gente compreender essas distinções sem compreender esse primeiro aspecto, os sentidos, o valor, as representações que assumem essas linguagens na nossa sociedade. Veja, vamos escutar um pouquinho o que fala o Marcuschi a respeito da inserção social distinta que essas linguagens elas assumem. Vamos escutar então o Marcuschi para darmos andamento aí às nossas reflexões. A escrita se tornou essencial à própria sobrevivência no mundo moderno. Não por virtudes que lhe são imanentes, mas pela forma como se impôs e a violência com que penetrou nas sociedades modernas e impregnou as culturas de um modo geral. Por isso, friso que ela se tornou indispensável, ou seja, sua prática e avaliação social a elevaram a um status mais alto, chegando a simbolizar educação, desenvolvimento e poder. Bem, o que o Marcuschi coloca é que na nossa sociedade a escrita aparentemente tem um poder maior, ela assume um poder maior, é como se ela fosse uma modalidade de linguagem superior. Muitas vezes as pessoas até acham que ela é superior porque linguisticamente ela tem características que são mais adequadas do que a oralidade. Mas as colocações dele nos fazem pensar algo que vai para uma outra direção, Ele coloca, veja, realmente a escrita ela foi assumindo, politicamente, socialmente, um poder e um status. Mas de forma nenhuma isso se deve às características da linguagem escrita, mas ao papel social que ela passa a representar. Veja, a gente pode observar, aí no nosso cotidiano mesmo, como são algumas pessoas que têm o domínio da escrita, como algumas profissões, e alguns profissionais, portanto, têm um domínio mais efetivo e faz um uso mais efetivo da escrita. Quer dizer, não são todas as práticas, e todas as pessoas que dominam a leitura e a escrita. Veja, hoje, os nossos contratos, eles não são mais selados a partir da oralidade, mas eles são selados a partir da escrita. Veja, então esse é o primeiro ponto que a gente está ressaltando. Uma das coisas que fazem com que a linguagem oral seja distinta da linguagem escrita é exatamente esse aspecto, o diferente papel social que elas exercem, os diferentes contextos que elas são praticadas.
os diferentes grupos sociais que as praticam, né? Quem são as pessoas que efetivamente escrevem. Então, essas diferenças fazem com que o domínio dessas linguagens também aconteçam de forma diferente. A gente percebe aí, por exemplo, na questão da escrita, né, que existe uma instituição, né, a instituição escolar, responsável pelo gerenciamento aí do ensino da leitura e da escrita, coisa que não acontece em relação à fala, né? As pessoas aprendem a falar no seio da sua família, na sua comunidade, as pessoas aprendem a falar escutando e falando, certo? Isso já não acontece com a escrita, né? Se criou uma instituição para que pudesse gerenciar, orientar e, na verdade, controlar o ensino dessa linguagem. Essas considerações acho que já deixam de alguma forma claro esse primeiro aspecto, né, que divergem essas duas modalidades de linguagem, ou seja, os aspectos sociais, os aspectos políticos que estão em torno aí tanto da aquisição dessas modalidades de linguagem quanto dos usos. Você acha que existe diferença entre falar e escrever? Com certeza, eu acho que escrever às vezes se consegue expressar melhor o que você quer dizer, talvez pela quantidade de tempo que você tem de formular. Assim, no falar a gente acaba se complicando um pouco. Quando a gente escreve a gente tem mais tempo, então a gente elabora mais, vendo o que a gente está produzindo, a gente tem a possibilidade de repensar, enquanto falando está em tempo real, então você vê, você já falou, não tem como voltar atrás. Fora a possibilidade de apagar, reescrever. A gramática é mais formal, né? O falar é mais coloquial. A gente pode escrever do jeito que fala? Eu acredito que a gente mude um pouco a forma de escrever do modo que a gente fala. Eu acho que a gente normalmente escreve mais formalmente do que fala. Normalmente a gente usa gíria para falar e no escrever a gente procura cortar isso. Pode, né? Só não sei se está certo, né? Depende da ocasião, acredito que sim. Olha, eu acho que tem várias tentativas, mesmo vários escritores fizeram isso, mas eu acho que nunca chega do mesmo jeito. Bem, vocês puderam observar as respostas das pessoas em relação à diferença entre oralidade e escrita. Predomina aí, então, uma percepção de que essas modalidades de linguagem, fala e escrita, realmente são diferentes. Algumas coisas muito importantes foram colocadas pelas pessoas entrevistadas. Elas colocam a questão aí da escrita, nós termos um tempo para poder elaborar melhor, para voltar, para apagar, para corrigir, quando na fala não, né? Um entrevistado diz, a fala acontece no tempo real. Exatamente. Quer dizer, se na escrita eu posso voltar, arrumar, rever, pensar, na fala não, eu falei, acabei de falar, quer dizer, esse texto não volta mais, eu posso falar outro, mas aquele já foi embora. Veja, as pessoas estão ressaltando aqui uma coisa importante que diferencia essas modalidades, que é o fato de uma acontecer na presença do interlocutor e, portanto, em tempo real. Eu falo para alguém, a pessoa já escuta. E a outra não, eu ter a possibilidade, até porque o interlocutor não está presente, e essa linguagem ela não vai acontecer, né, não vai ser recebida pelo outro imediatamente, eu ter a possibilidade, então, de voltar e trabalhar o meu texto escrito. Bem, então, a gente vai continuar pensando algumas coisas e até podendo entender melhor um pouco dessas falas. Partimos do pressuposto, então, que a escrita não é uma representação da fala. Essa afirmação é uma das mais importantes e que a gente vai estar retomando em vários momentos da nossa aula. Nós estamos dizendo que a escrita é uma linguagem e a fala é outra. A escrita não representa a fala. A escrita não é a transposição para o papel da fala. Ela estabelece uma relação com a fala, mas ela não representa a fala. São modalidades distintas. Essa é uma ideia muito importante, até porque, como eu falei para vocês no começo da aula, se nós, educadores, não entendermos isso, nós não temos como explicar para a criança que tenta, né, estabelecer uma relação entre a fala e a escrita, deixar claro para ela o porquê que isso em muitos momentos vai criar problema. Um outro pressuposto importante é que a oralidade e a escrita devem ser tratadas como linguagem interativa, sim, e complementares no contexto das práticas sociais e culturais. Ou seja, a gente parte do pressuposto de que a escrita não é representação da fala, mas isso não significa achar que não existe nenhuma relação entre elas. Essas modalidades de linguagem, elas estabelecem uma relação.
uma coisa simples, né, que pode deixar bem claro isso, é que eu aprendo a escrever a partir das experiências orais. Ou seja, eu aprendo a escrever a partir daquilo que as pessoas falam comigo, a partir de práticas orais. E eu escrevo uma língua, que é a língua portuguesa, que eu já domino na fala. Esses dois fatos fazem com que, ao adquirir a escrita, eu vá recorrer à fala, porque eu já falo a língua portuguesa, né, na oralidade, e porque também a escrita vai ganhando sentido, ela vai se tornando algo importante para mim, a partir das minhas experiências de fala. Então, existe uma relação entre essas modalidades de linguagem, elas são interativas, mas uma não representa a outra. Um outro aspecto importante é que a fala e a escrita se constituem ambas como processos discursivos e de significação que empregam o mesmo sistema linguístico. Veja, aqui, com essa ideia, nós estamos trazendo mais um ponto de convergência, ou seja, onde essas linguagens, né, elas se equivalem. O que está proposto é que tanto a oralidade quanto a escrita, elas são sistemas simbólicos, certo? Elas são elementos discursivos. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, a criança, quando está num processo de aquisição da oralidade, quando ela começa a aprender a narrar, a contar coisas, esse processo é o mesmo que vai se dar para ela, de uma certa forma, no momento quando ela for começar a narrar por escrito. Porque tanto a narrativa escrita quanto a narrativa oral são narrativas. Então, aqui existe uma equivalência. Agora, isso não significa que o jeito da criança escrever, aquilo que ela vai escrever, é a representação da fala. Significa que o domínio da linguagem, de uma maneira geral, ele acontece para a pessoa sem separar essas modalidades. Então, a criança vai podendo adquirir um processo aí de significação, de simbolização, o domínio da narrativa, e isso vai acontecer tanto na oralidade quanto na escrita. Aqui essas linguagens se equivalem. A escrita não é uma representação da fala, porque elas têm registros e marcas próprias, obedecem teoricamente a gramáticas diferentes. Ora, quando se fala, ninguém se policia em relação à gramática, até nem haveria tempo para isso. Já quando se escreve, é preciso respeitar a gramática, porque nem sempre o nosso interlocutor está presente. Via de regra, ele é virtual. Está longe de nós. E é por isso que, neste caso, é necessário respeitar as regras da gramática. Enquanto a fala não tem obrigação de respeitar o código. O que importa é a comunicação. E aí entra também a linguagem corporal, a linguagem gestual, a linguagem fisionômica, e são permitidos, inclusive, erros, considerados erros na gramática, na norma culta, na escrita, mas que na fala, repetições, interjeições, rupturas, redundâncias, repetições são perfeitamente permitidas. Tanto que nos grandes escritores, isto é observável facilmente na fala, no chamado discurso direto ou na interlocução. Portanto, a escrita tem uma gramática própria e a fala tem uma dinâmica própria, porque os falantes estão face a face e por isso eles não precisam pensar em gramática. E, neste caso, o interesse é, essencialmente, a comunicação. E se houver alguma falha na comunicação, a correção ou ajuste é feito de imediato. Já na escrita, como todos sabemos, a questão é bem diferente. Aí entra todo um processo de respeito às normas do código, que vocês conhecem com o nome de gramática. Veja, ele coloca uma coisa importante aí, né? Como parece que na fala a gente tem muito mais liberdade, as expressões, a gíria, quer dizer, nós estamos mais soltos para poder nos comunicarmos, quando na escrita a gente tem que seguir mais a norma, a regra, né? A gramática, a considerada norma culta. Ele coloca bem, mais uma vez, né, a ideia de que a grande diferença, né, o que distingue essas duas modalidades de linguagem é o fato de que na fala, o fato de ter a presença do outro, né, eu posso contar com uma série de elementos como a expressão facial, a expressão gestual, o próprio contexto onde a fala acontece, podem me ajudar para tornar claro, para poder tornar o meu discurso, né, mais acessível ao outro. Na escrita não. Em geral, quando a gente escreve para alguém, este alguém não está presente, quer dizer, e tudo que ele vai ler,
e tudo que ele vai poder aprender daquilo que ele lê tem que estar no texto. Então eu tenho que recuperar no texto sentidos que muitas vezes na fala estão numa expressão, estão em alguma coisa que eu aponto na hora que eu estou falando, estão numa expressão da face ou do corpo, num gesto que eu faço. Isso na fala vai dando sentido à minha fala, na escrita não. Eu tenho que escrever e tenho que estruturar o meu discurso de forma a recuperar coisas que na fala ficam sendo sinalizadas por outros recursos que não apenas as palavras que eu estou dizendo, né? Então, o professor Carlos também deixa bem claro isso. Vejamos então as divergências e semelhanças que existem em relação à modalidade escrita e oral da linguagem. Vamos eleger então primeiro do ponto de vista ortográfico. Vamos observar esse exemplo. A letra S, ela pode ser representada na fala a partir do som do S, né, do S, ou do Z. Então, aqui nós temos dois exemplos. Posso falar sapato, né, e escrevo sapato com S. E eu posso falar casa, ou seja, no primeiro caso S, no segundo caso o som seria correspondente a Z. Mas a letra é a letra S. Veja, aqui fica claro que não dá para estabelecer uma relação 1 a 1. Ou seja, para todo som do S, a letra correspondente seria o S. A gente já viu que isso não é. Às vezes, para o som do S, a letra correspondente é a Z. Também poderia ser os dois S, poderia ser o C cedilha, poderia ser o X. Ou seja, não existe essa correspondência. Para cada som, uma única letra. Vamos ver um outro exemplo dessa falta de equivalência. O fonema G, por exemplo, ele pode ser representado pelas letras G e J. Aqui é o contrário. Quer dizer, um único som, ele pode ser escrito tanto com G quanto com J. Veja, um outro exemplo refere-se, por exemplo, à letra H no caso da palavra hoje. O que acontece aqui? Nós temos uma letra que não corresponde a som nenhum. Quer dizer, se a criança ficar procurando com que letra que ela vai escrever o hoje, ela vai escrever O, J e E. Porque o H, ela não pronuncia. De novo, a falta de equivalência. Vamos ver então mais um exemplo. A palavra leite, por influência regional, ela pode ser articulada de duas formas. Por exemplo, leite ou leite, né? Então, aqui nós temos uma outra situação, onde aí questões regionais, né, variedades linguísticas, interferem no jeito das pessoas falarem. Então, eu falo leite e falo leite. Então, essas duas formas são possíveis, essas duas formas são corretas. Mas como é que fica, então? Se eu falo de dois jeitos diferentes, e se eu fosse tomar a fala como referência para saber com que letra seria, aqui no caso eu não teria uma solução, porque eu poderia escrever tanto leite quanto leite, né? E isso não acontece, quer dizer, eu só posso escrever leite. Bem, uma outra situação é, por exemplo, no caso da palavra apto. A gente articula apto. Veja, eu falo apto, né? Eu falo esse som do I, quer dizer, eu falo apto, embora na hora que eu escrevo, este som ele não é grafado. Então, mais uma vez, a escrita é de um jeito e a fala é de outro. A palavra afta acontece a mesma coisa. Eu falo, né, afta e escrevo afta. Ou seja, mais uma vez, eu tenho aí um som que não é grafado. Eu tenho aqui as letras Q, né, QU, em queijo, quando na verdade eu tenho duas letras para representar um único som, né, que é o som do Q. Quando a gente está aqui colocando entre barras, né, eu estou então representando na verdade o som. Então, para esse som Q, que seria correspondente a uma letra, eu tenho duas letras. Veja, no caso anterior, eu tinha um som sem letra nenhuma, né? Por exemplo, o apto lá não tinha nenhuma letra. Aqui é o contrário, eu tenho duas letras para um som. Bem, nós trouxemos então esses exemplos, né, para poder deixar claro que nós já estamos colocando em relação à distinção que existe em relação à linguagem oral e à linguagem escrita. Poderíamos trazer vários outros exemplos, quer dizer, existem exemplos infinitos para mostrar essa falta de equivalência entre sons e a ortografia. Agora vamos ver uma outra divergência, aquela que se refere do ponto de vista da elaboração textual. Bem, em relação a essa distinção, né, ou seja, de como se estrutura um texto falado
e como se estrutura um texto escrito, eu acho que também pode ficar bem claro para vocês. Vejam, se vocês observarem a minha fala aqui, acontecem uma série de hesitações, uma série de repetições. Nem sempre a gente respeita a concordância verbal, a concordância de tempo, a concordância de gênero. Veja, nós voltamos, olha, como eu estava dizendo, eu trunco uma frase e continuo, daqui a pouco eu volto. Eu posso fazer tudo isso na fala e nem por isso vocês vão deixar de entender o que eu estou dizendo. Porque como a gente já falou, como o professor Carlos falou também na entrevista dele, o fato da gente ter essa interação garante que o sentido do que eu estou falando, com todos esses mecanismos que acontecem, né, esse jeito que acontece na fala, mesmo assim o sentido fica garantido. Agora, na escrita, de forma alguma eu posso fazer isso, né? Se a criança começa, por exemplo, escrever, e aí, repetir palavras, truncar um texto, de repente estava falando uma coisa, começa a falar de outra. Se isso acontece na escrita, o texto ele perde a sua coesão e a sua coerência. E isso mostra, então, que para elaborar um texto escrito, as exigências e a estruturação, ela é bastante diferente e deve ser bastante diferente do que no caso da fala. Bem, sobre essas diferenças, vamos então agora escutar um pouquinho do que fala, né, a linguista Abalri, é uma linguista que trabalha na Unicamp, que também produz, reflete, faz estudos sobre essas distinções. Se transcrevermos a fala, vamos notar uma perda considerável de informação, porque não temos mais o contexto em que foi dita e nem as marcas da prosódia. Não temos mais os gestos, nem a postura da pessoa. Onde recuperar o que foi perdido? É aí que o aprendiz de escrita tem que sentir que não pode simplesmente transpor a fala para a escrita. Ele tem que perceber que o que ele usa na fala não funciona na escrita. Ele precisa usar outros recursos. Veja, o que a Abalri coloca, né, é que quando a gente reproduz um texto falado, escrito, quando a gente faz essa transcrição, isso a gente percebe muito, né, na escrita de crianças, na escrita de adolescentes, a gente fala, nossa, a pessoa escreveu como fala. E geralmente quando a gente faz esse comentário, a gente vê um problema aí. O problema que a Abalri coloca, falta uma série de informações, faltam elementos, faltam coesão. Né? Se aquele texto na fala ele era extremamente coerente, quando você transcreve ele para a escrita, perdeu uma série de coisas, como a gente já colocou, que davam sentidos a esse texto. Então, como eu coloquei no começo da aula, se a criança não entender que não dá para escrever do jeito que fala, tanto do ponto de vista ortográfico, né, porque não existe essa relação som e letra, quanto do ponto de vista estrutural, o texto dela é um texto que fica muitas vezes, com uma coesão e uma coerência comprometida, porque o sentido dele fica comprometido e uma série de manifestações ortográficas, né, fora do padrão, vão acontecer porque ela vai buscar essa equivalência. Bem, então, dando continuidade a essa reflexão, vamos escutar um pouquinho mais o que a Abalri coloca em relação às distinções oralidade e escrita. As produções orais implicam, na maioria dos casos, interlocutores presentes que negociam a todo momento os papéis e os atos de significar através da linguagem. A linguagem escrita existe para possibilitar a leitura através do tempo e do espaço. As situações reais de escrita pressupõem, na maioria dos casos, interlocutores distantes, sendo a interação mediada pelo próprio objeto escrito e sua interpretação. Isso pode modificar consideravelmente os processos de negociação e atribuição de significado e papéis sociais na linguagem, assim como negociações das formas da própria linguagem. Bem, Maria Bernadette, com essa colocação, ela sintetiza uma série de coisas que nós discutimos na aula de hoje, né? Fundamentalmente, a grande diferença de interação que se estabelece no momento que se produz a fala e no momento que se produz a escrita. É fundamental pensarmos e olharmos as produções infantis entendendo essas divergências. Porque o que acontece é que uma série de manifestações de escrita das crianças,
que buscam fazer essa correspondência entre escrita e fala, são diagnosticadas, são consideradas equivocadamente, erroneamente, por parte de uma série de educadores, como sinais de distúrbios. Ou seja, a criança que escreve menino com I e U no final, a criança que escreve casa com Z, a criança que escreve buscando uma relação com sons, e aí, muitas vezes, porque não existe essa relação, ela vai falhar. São crianças muitas vezes consideradas como disléxicas, desortográficas, ou seja, como crianças que têm problemas de escrita. E isso muitas vezes é um diagnóstico errado. O que acontece é que essas crianças ainda não compreenderam que se elas persistirem em buscar na fala referencial para saber com que letra escreve, trocas, alterações vão ocorrer com uma grande frequência. Então, é papel do adulto poder trabalhar com a criança no processo de aquisição exatamente a explicitação dessa distinção para que, pouco a pouco, a criança pare de se apoiar na oralidade e busque compreender ortograficamente como que se escreve, como que as palavras são escritas. Como é possível aprendermos as singularidades presentes nos processos de aquisição da escrita? Bem, o que nós queremos dizer então com a palavra singularidade aí? O que a gente está colocando é a importância, né, a necessidade do educador, do profissional que acompanha crianças no processo de aquisição ou com dificuldades no processo de aquisição, poder enxergar nas produções das crianças aquilo que é particular daquela criança, quer dizer, as suas marcas e singularidade. Porque, veja, existe um processo de aquisição da escrita que a gente pode supor que vocês provavelmente têm alguns conhecimentos em relação a eles, que a gente pensa em uma criança virtual, quer dizer, um sujeito virtual. Etapas, conhecimentos que as crianças, de uma certa forma, vão adquirindo. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é como efetivamente esse processo, esses conhecimentos vão sendo adquiridos por cada criança. E essa singularidade, ela é fundamental ser conhecida por aqueles, né, que conduzem o processo de aquisição da criança. Porque o estudo das singularidades é fundamental. É fundamental porque ele vai nos permitir olhar para a produção das crianças sem procurar os erros, mas procurando a reflexão, o conhecimento, as hipóteses que ela está fazendo no seu processo de aquisição da leitura e da escrita. Eventos particulares de uma micro-história da escrita individual. Esses momentos constituem-se, na sua singularidade, em indícios que estão a nos revelar movimentos espontâneos do sujeito ao longo do seu processo de constituição e da aquisição da linguagem. Acreditamos, assim, que cada texto espontaneamente produzido por uma criança pode sempre ser visto como fonte riquíssima de indícios sobre a relação sujeito-linguagem. Bem, a Bauer coloca a importância, então, né, de nós olharmos o texto da criança e buscarmos indícios para compreender o processo que ela está estabelecendo em relação à linguagem, ou seja, como que ela está aprendendo a escrita. Veja, assim como a Emília Ferreiro, a Bauer, ela nos propõe uma mudança total de olhar, né? Ao invés da gente olhar as escritas das crianças e ficar identificando as trocas, as omissões, as hesitações, os apagamentos como sinais de erro, de incompetência, de falta de conhecimento, ela diz, não, é exatamente ao contrário. Quer dizer, é aí, né, são nesses indícios que a gente vai poder entender e vai chegar mais perto da lógica da reflexão que a criança está fazendo. Por isso a gente tem que ficar atento a esses indícios. Ela discute o conceito de situações limite. Esse conceito é um conceito muito importante, por isso que eu trouxe para a nossa aula, né? Ela diz assim, quer dizer, por exemplo, as trocas que as crianças fazem pelo PB, TD, QG, FV, que são trocas muito comuns, né? Toda vez que estiver acontecendo essas trocas, quer dizer, sempre que a criança entrar no conflito, é com P, é com B, é com T, é com D, quer dizer, sempre que o adulto, o educador, ele acompanhar, ele presenciar esse momento, ele
relembre desse conceito, porque o que quer dizer? Quer dizer, a criança está no limite do quê? No limite do seu conflito, quer dizer, no limite de sair de um conhecimento e passar para outro, ela está exatamente no momento da reflexão sobre isso. Aquele momento que a criança para, ela apaga, ela arrisca, ela volta, ela escreve de um jeito, ela escreve de outro, muitas vezes é interpretado, né, pelo adulto como falta de atenção, como falta de capricho. Na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, são os momentos que a criança se põe a refletir e as dúvidas dela surgem. Lógico, ela não sabe, ela não tem efetivamente o domínio da norma. Ela está aprendendo. Quer dizer, então quem está aprendendo não erra. Quem está aprendendo, está aprendendo. E parece que muitas vezes os adultos esquecem desse princípio. Bem, então o que cabe ao educador? Cabe, na verdade, ele estar atento, ele valorizar os momentos, né, de reflexão, os momentos de dúvida da criança, porque são nesses momentos que a criança parou. Quer dizer, ela está nesse momento disponível a pensar, ela já está pensando, ela já está conflitada. Então, cabe ao educador exatamente aprender, perceber, estar atento para esses momentos, porque nesses momentos que a gente chamou de situação limite, é o ponto aonde o Vygotsky também dizia, né, a zona proximal, quer dizer, é onde ela está podendo avançar. Porque sobre aquilo que ela está pensando, ela pode, então, fazer alguma mudança, ela pode operar alguma mudança. Se a gente não consegue perceber isso, às vezes a gente coloca uma série de expectativas e de conhecimentos para a criança que ela ainda não tem condições de aprender. Ou seja, no momento que as trocas, no momento que ela hesita, no momento que ela apaga, no momento que ela rasura, sobre o que ela faz isso, exatamente sobre o que ela está refletindo e sobre o que ela tem condições de avançar e de compreender, dar mais um passo no seu processo de aquisição. Outra coisa importante que a Bauer coloca, não sei se vocês perceberam, é que essas marcas, esses indícios, né, das reflexões, das operações que a criança está fazendo sobre a escrita, eles vão acontecer de uma forma muito mais sistemática naquilo que a gente chama de produção espontânea. Ou seja, quando a criança escreve do jeito que sabe, do jeito que pode, do jeito que consegue. Caso contrário, essas marcas vão aparecer muito menos. Mas o que é fundamental entender é que, se eu, enquanto adulto, enquanto educador, enquanto terapeuta, digo que quero entender, avaliar a escrita da criança, é fundamental que eu crie uma situação, que eu propicie uma situação onde essa criança vá produzir uma escrita que revele o seu conhecimento sobre a escrita. Não adianta eu propor uma atividade para essa criança onde ela vai reproduzir ou ela vai escrever aquilo que eu ditei, porque vai me faltar elementos para poder, por exemplo, se eu faço um ditado, vai faltar elementos, por exemplo, a partir de um ditado, para eu entender como que ela está estruturando um texto, porque ela vai escrever a partir da estrutura que eu ditei. Se eu peço para ela copiar, vai faltar elementos para eu poder saber como que ela está, o domínio que ela tem, por exemplo, do aspecto ortográfico, também do aspecto da estruturação de um texto. Então, esse detalhe que eu estou falando, que pode parecer simples, a gente percebe que muitos educadores, eles não valorizam. Que detalhe? O detalhe de entender que para que eu faça uma avaliação, para que eu conheça a criança em relação ao seu processo de aquisição da escrita, é fundamental que eu, educador, que eu, adulto, saiba propor situações onde a criança vai fazer uma produção espontânea, porque é só a partir dessa produção que efetivamente eu posso ter acesso, eu posso encontrar aí, né, estar de frente ao conhecimento que a criança tem, entender que conhecimento é esse, entender quais são os conflitos, quais são as reflexões e poder então intervir de forma que ela possa, como eu coloquei já, avançar, quer dizer, mudar, sair de uma posição e partir para uma outra posição, sem dúvida nenhuma, em direção, né, ao domínio da convencionalidade escrita, tanto no que se refere, por exemplo, à ortografia, quanto ao que se refere também à questão da elaboração textual. Quando a produção escrita, ela não é espontânea. Veja, já fiz alguns comentários, acho que vocês já podem imaginar um pouco, né, do que se trata, mas vamos aprofundar essa discussão.
Existem uma série de atividades onde a gente sugere para a criança completar frases. Uma série de atividades onde a gente dita palavras, onde a gente dita frases, onde o professor dita textos. Existem atividades onde nós solicitamos às crianças a copiarem palavras, a copiarem frases ou a copiarem textos. Essas atividades não resultam em produções espontâneas, porque, na verdade, a criança vai escrever aquilo que lhe foi solicitado. Ela não vai escrever aquilo que ela deseja. E eu já coloquei, né, na primeira parte da nossa aula que para o educador, para o professor, para o terapeuta que quer saber como a criança se encontra nesse processo, que conhecimento que a criança tem sobre a escrita, esse tipo de produção, ele não vai oferecer elementos para a gente ter esse tipo de conhecimento. Agora, um outro problema relacionado, né, a práticas de ensino, a práticas terapêuticas que enfatizem a produção não espontânea, refere-se ao fato de que a criança, ela não vai conseguir, uma vez sendo solicitada, né, com uma frequência grande a produzir textos não espontâneos, passar de produzir um texto não espontâneo a produção de textos espontâneos. Ou seja, crianças que estão acostumadas, crianças que no seu processo de escolaridade tendem, em geral, a escrever textos não espontâneos, quando elas são solicitadas, por exemplo, a escrever uma história, a escreverem uma carta, a escrever algo que pensam, elas vão ter bastante dificuldade. Porque essa passagem, ela não acontece assim, do jeito que talvez alguns educadores acreditam que acontece. Porque quando a criança escreve um texto não espontâneo, ela não tem a possibilidade de se constituir como autor. Por quê? Porque ela não opera sobre o seu texto. Ela não opera sobre os sentidos que o seu texto pode ter. Ela não precisa reestruturar. Quer dizer, ela não trabalha nem o aspecto semântico, nem o aspecto formal do seu texto. Ela simplesmente tenta ser competente em fazer o seguinte, pegar o que está sendo dito e reproduzir. Ou copiar, pegar aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está vendo e reproduzir. Ela fixa, né, a tentativa dela, o esforço dela fica fixado nesse mecanismo de escutar e reproduzir, de ler e de reproduzir. Ela não dirige a atenção dela, ela não dirige o conhecimento dela, ela não dirige as energias dela para pensar como vai elaborar aquele texto, que palavras vai usar, que estrutura frasal vai usar, muito menos com que letra escreve, com essa letra, com aquela letra, quer dizer, ela não trabalha sobre o texto quando ela tem que realizar uma produção não espontânea. Diferentemente do que acontece no caso dela realizar uma produção espontânea. Bem, mas vamos escutar um pouco um professor falando sobre essa prática da produção não espontânea, o que é isso, o que isso significa. A escrita é uma atividade constante na escola, constante, sistemática, diária. Escrever é produzir. Essa produção direcionada, digamos assim, ou não espontânea, é uma produção onde o aluno escreve, dirigido pela metodologia que a professora está utilizando na aula naquele momento. Você pode pensar, mas será que isso não é conduzir o pensamento, dirigir a maneira de pensar? Eu diria que não. Se você tiver como base metodológica uma atividade bastante voltada para essa necessidade de escrita, vamos dizer que eu diga para você assim, você deve escrever o seu endereço. Isso é uma atividade escrita não espontânea, né? Você vai escrever um roteiro que já existe na tua memória, né? E você vai utilizar o teu conhecimento de escrita para produzir essa mensagem, essa informação. Essa atividade de escrita não espontânea difere muito da atividade de escrita espontânea. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que seria então a produção espontânea, ou seja, quando a produção escrita é espontânea. Inicialmente eu já gostaria de fazer a seguinte colocação para vocês. A produção espontânea, quando a gente fala, é importante que o professor trabalhe a produção espontânea, isso não significa o espontaneísmo. Isso não significa que o professor, ou educador, ou o terapeuta, que
está com a criança, ele não vai fazer nada, né? Que a criança vai fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de interferência ou sem nenhum tipo de proposta. Não é isso. A produção espontânea, na verdade, ela é também uma produção que vai ser proposta, vai ser dirigida, vai ser acompanhada pelo educador. A diferença é a possibilidade da criança escrever da forma como ela consegue, a possibilidade da criança escrever aquilo que ela deseja sobre algo que lhe foi proposto, né? Então, a produção espontânea pode ter um tema, tem que ter um objetivo, ela tem que ter um motivo, ela tem que ser estimulada, proposta com sentido. Então, por exemplo, vamos escrever uma carta para um parente que mora longe, vamos escrever uma carta para o Papai Noel, vamos escrever uma carta para uma revista. Bom, vamos escrever uma história para alguém que não está aqui, que a gente quer registrar de algo que aconteceu e trocar entre as pessoas. Vamos trazer uma lista de coisas que a gente vai fazer na aula que vem. Ou seja, toda a produção espontânea, ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ter uma função. Porque nós falamos algo para alguém com alguma finalidade. E a prática da escrita também deveria seguir esse mesmo princípio. Eu escrevo algo para alguém com alguma finalidade. Cópia e ditado, eu só estou escrevendo com uma finalidade, ser avaliado pelo professor. E essa finalidade, ela é muito pequena, vamos dizer, ela é muito pobre para poder criar na criança um desejo, sentido da produção escrita. Bom, então, a que se refere o espontâneo nessa proposta de produção escrita? O caráter espontâneo de tais produções recai especialmente sobre a escolha do que e de como o aprendiz irá escrever. Processo de aquisição da escrita. Então, cabe aí a nós, né, educadores, entender cada vez mais como o processo de aquisição da escrita acontece, para que os métodos de ensino, as propostas de intervenção clínica que visem aí, né, a aquisição da escrita, elas consigam estar mais de acordo ao processo que a criança vivencia. E não, pelo contrário, né, atrapalhar esse processo e prejudicar esse processo.